Gente, esse canal não tá se transformando num canal de resenha de livro. Eu só vou falar de novo sobre livros porque eu tô com umas ideias aqui na minha cabeça e eu queria gravar sem roteiro nenhum, sem escrever antes, sem pensar antes, só pra ver se eu consigo esclarecer as ideias e pra ver se faz sentido. Eu terminei o livro do Caderno Proibido da Alba de Céspedes, ou de Céspedes, não sei como fala o nome dela. Eu comecei um livro novo. E aí eu comecei um outro livro e eu desisti dos dois, eu não gostei. E aí era sobre isso que eu queria falar hoje. Há uns 2 anos atrás, ou 3, eu comecei a ler os clássicos, alguns clássicos. Então eu comecei a ler Dostoiévski, Kafka, Camus, Gabriel Garcia Marques, por aí vai. Eu comecei a ler os clássicos assim, meio sem. Eu comecei com Crime e Castigo, porque eu tenho uma amiga que é russa, e aí ela me perguntou se eu já tinha lido, aí eu falei que não, e ela falou, ah, legal. Mas aí me surgiu o interesse, eu falei, nossa, velho, nunca li Crime e Castigo. E eu tinha em casa o livro, e uma edição super linda, e falei, ah, vou dar uma chance, vou ler. Eu não tinha lido antes porque eu achava que eu não era inteligente o suficiente para ler livros clássicos. Pois é, gente. Uma questão de autoestima que precisamos trabalhar. Mas depois que eu li Crime e Castigo, não, acho que na verdade eu li antes 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, antes do Crime e Castigo. Acho que foi o livro que me empoderou para eu começar os clássicos, foi o 100 Anos de Solidão, que é um livro bem difícil para começar, mas eu queria muito ler e li e amei. E aí desembestei a ler, desenfreei a ler livro clássico e eu tô gostando muito dessa minha nova fase. Só que ontem, não, antes de ontem eu terminei o Caderno Proibido e comecei um livro novo. Eu pensei assim, vou ler uma coisa mais levinha, mais bobinha, sabe? Vou ler uma coisa assim, X. Então eu vi alguns livros que as pessoas estavam recomendando muito, tanto no Instagram, no TikTok, no YouTube. E um deles, eu vou falar o nome aqui, gente, mas se você gostou desse livro, não é uma crítica pessoal a você, tá? É só uma coisa que eu senti. Eu comecei a ler O Lugar Feliz, da Emily Henry, se eu não me engano. Acho que é. E, gente, eu não consegui passar de 6% do livro. Eu achei uma porcaria, de verdade. E aí eu não sei se é porque eu comecei a ler alguns livros clássicos, não tão clássicos assim, mas assim, é, um pouco mais sobre, não sobre a história em si, mas sobre os métodos de escrita, o que o livro traz durante a sua leitura e não sobre o roteiro em si. O Crime e Castigo é um grande livro que dá para usar como exemplo, porque é uma história monótona, é uma história chata se você for pensar pelo ponto de vista da história apenas. Mas o que Dostoiévski queria passar, a sensação que ele queria que a gente sentisse enquanto Raskolnikov estava fazendo tudo o que ele fazia, os pensamentos dele, as ideias, coisas que a gente poderia tirar de lição para nossa vida durante esse livro. Eu comecei a ler esse livro, O Lugar Feliz, porque eu vi muita gente indicando, falando que era muito bom, que era muito maravilhoso, que era um romance muito leve, gostoso. E sinceramente, eu li 2 capítulos. Não, eu li menos de 2 capítulos. Eu li um capítulo e pouco. Eu achei o começo assim bem parecido com aquela série. Eu até esqueci o nome da série. Ai, gente, eu vi aqui o nome da série e também uma saga de livros, The Summer I Turned Pretty. The Summer I Turned Pretty, eu não li a saga, eu assisti a série, porque na minha cabeça, o que eu penso? Eu vou fazer a unha, eu vou fazer um artesanato, um crochê, alguma coisa, eu vou colocar uma série ali mais bobinha pra eu assistir. E eu amei a série, eu odiei a Bella ter ficado com o Conrad, e eu sou e sempre serei Team Jeremiah. Mas eu amei a série em si. Só que eu não leria a saga, eu não perderia o meu tempo lendo a saga, porque o que eu penso sobre leitura? A leitura é um momento meu, é um momento de calma, de silêncio, que eu quero focar minha mente apenas na leitura. Já diferente da série, que eu fico fazendo crochê, fazendo unha, pintando, desenhando, fazendo alguma coisa enquanto eu tô assistindo essa série bobinha.
E não são todas as séries que eu faço isso. Tem séries que são mais complexas ou filmes que eu paro e só assisto. Não faço mais nada enquanto assisto. Foi uma coisa que eu fiz esse fim de semana, que eu assisti aquele filme Sinners, muito bom. Na verdade, eu fiquei meio confusa sobre o meu sentimento sobre o livro, sobre o filme, mas no final eu gostei. E eu só assisti o filme, eu não fiz mais nada, porque era um filme um pouco mais complexo, enfim. Mas aí eu comecei a ler esse livro, Um Lugar Feliz, e eu pensei, gente, eu tô perdendo esse tempo que é tão precioso pra mim, que é um tempo de leitura, que eu gosto de focar. Gente, não tem como ler e fazer outra coisa. Por exemplo, no carro, no metrô, no ônibus, onde você tá ali só lendo e indo pra um lugar, aí você tá fazendo duas coisas. Mas, tipo assim, ler e lavar louça não dá. Ler e correr não dá. Ler e... Ai, não sei se vocês estão ouvindo, mas é meu despertador tocando lá no quarto, que é hora de almoçar. Então, eu pensei assim, eu tô lendo esse livro que eu tô achando uma bela de uma porcaria, gastando esse tempo que é tão precioso pra mim, de refletir, de pensar, de melhorar a minha cabeça, de ter novas ideias, de voltar atrás em decisões ou tomar outras novas decisões. Pra ler isso, sabe? Eu tava achando muito chato. Eu tava achando chato demais. Não é que a escrita é ruim. Tem umas piadinhas assim, engraçadinhas. Eu pensei assim no começo, né, que tem um diálogo entre duas amigas. Eu não vou dar spoiler do que eu li, porque eu li bem pouco e desisti. Mas elas são engraçadinhas, as respostas de uma pra outra é muito rápida, engraçada. E aí eu pensei assim, ai, que legal, eu queria ser assim, tipo, na vida, sabe? Ter essa resposta de piadinha rápida, assim. Geralmente eu penso numa piadinha depois que já passou, que eu já tô em casa, que a pessoa já foi embora e aí não dá mais pra fazer, já perdi o time. Mas, ai, tava tão sabe? Tava muito sem graça. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso comigo. Não vou gastar o meu tempo de expandir minha cabeça, de ter um conhecimento novo, de ter um pensamento crítico, profundo, de verdade, com essa leitura que eu já não tô achando legal. E aí, assim, não é nada contra romance, eu amo romance, mas o livro em si eu não entendi porque tanta gente tá falando bem. Depois, eu hoje de manhã continuei lendo ele, não gostei mesmo e falei, não, desisto. E fui assistir uns vídeos de umas pessoas falando sobre. E as pessoas que falaram bem só falaram assim: ai, é um romance, o casal tem muita química, não sei o que, não sei o que. E as pessoas que falaram mal falaram a mesma coisa que eu senti: tipo, achei besta, achei que não acrescentou em nada na minha vida. Não é que também toda leitura tem que acrescentar algo, às vezes a pessoa gosta mesmo de ler só por diversão, sei lá. Eu não tô aqui cagando uma regra para as pessoas ou falando você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Mas como a nossa sociedade tá cada vez mais burra, dizendo isso, eu tô me incluindo porque eu sinto sim que muitas vezes eu tô mais burra, eu tô mais devagar. O nosso corretor automático mesmo do celular, às vezes eu esqueço como que escreve uma palavra, porque eu só escrevo tipo as duas primeiras letras e o corretor escreve o resto. Então a gente tá perdendo o hábito de ler, a gente tá perdendo o hábito de escrever, a gente tá perdendo o hábito de pensar por a gente mesmo e a gente escolher uns conteúdos assim tão rasos pra gente ocupar o nosso tempo. Eu acho que vai deixando a gente cada vez mais e mais burras. E eu não falo isso de uma maneira ríspida e rígida, falando sua burra. Não, gente, eu tô me colocando nessa posição também de emburrecimento. Muitas vezes eu me pego pensando que eu tô me sentindo burra. E uma coisa que eu nem tinha pensado de fazer o link, eu vou fazer o link com isso para vocês entenderem do que eu tô falando. Eu anotei e colei aqui na minha parede uma ideia que era para eu fazer, elaborar um roteiro para falar sobre um vídeo. Eu acabei só botando o post-it e não escrevi roteiro nenhum, não fiz nada e agora me veio a ideia de fazer esse link. Eu vou pegar aqui o post-it e vou ler para vocês. Ó, tá aqui. Eu não tenho mais opinião e leio os comentários para saber o que eu acho.
Isso daqui foi um negócio que eu anotei porque eu queria elaborar essa ideia para criar um vídeo. Eu vou elaborar aqui agora, sem roteiro, sem nada. Gente, o que eu quero dizer com isso? Se eu vejo um vídeo no Instagram, geralmente, porque eu não tô mais usando o TikTok, que o meu sentimento sobre aquele vídeo tá meio confuso, tipo assim, alguma coisa política, alguma coisa com um viés mais crítico, alguma notícia de crime ou de políticas públicas ou de qualquer coisa que seja, ou até do Big Brother, porque eu estou maluca pelo Big Brother, eu estou acompanhando pelos Reels do Instagram do BBB, é só por lá que eu tô acompanhando. Toda vez que eu vejo um vídeo no Instagram, antes de eu pensar o que eu achei sobre aquilo, eu abro os comentários. E aí eu leio os comentários e o comentário que mais me agradar, aquela linha de raciocínio que mais me agradar, eu vou dando like nos comentários. E o comentário que não me agrada, eu não faço nada, mas eu penso assim, tipo, não, essa pessoa tá totalmente errada. Sendo que eu não parei pra formar a minha opinião. Antes de eu olhar os comentários, eu não tinha feito nenhuma crítica sobre aquilo, eu não tinha parado pra pensar. Então, esse processo de emburrecimento que eu falo é totalmente baseado na minha experiência e eu acho que todo mundo tá vivendo isso ao mesmo tempo, de ter uma opinião baseada nas opiniões alheias. E eu escrevi isso já tem, sei lá, algumas semanas. Eu não tenho mais opinião e leio os comentários para saber o que eu acho. Então, gente, eu gostei da Ana Paula no Big Brother e tô gostando dela e tô torcendo pra ela e pra tia Milena. Eu não sei se foi porque eu quis ou se foi porque eu li algum comentário e me identifiquei e aí agora eu tomei a decisão de que todos os comentários falando bem da Ana Paula eu vou dar like e falando mal eu vou dar dislike. Pensa nisso, não é maluco? E aí eu parei também de assistir os stories do Lusca, adoro ele, mas também ele sempre dá a opinião dele, ele não é imparcial quanto ao Big Brother. Eu não quero falar aqui que todo mundo tem que ser imparcial sobre falar, ou tem que ser parcial, tem que tomar um partido de alguma coisa ou de outra. Eu acho que tanto faz, sabe? Cada um faz o que quer, mas pra mim, eu tava me sentindo afetada. Eu tava me sentindo emburrecendo mais e mais. Então, eu tomei a decisão de tudo que eu assisti no Instagram, no YouTube, primeiro eu vou parar, nem que seja assim, 10 segundos, e vou pensar, tá, o que eu acho sobre isso? Ok, beleza, agora eu posso ler os comentários. Tem coisas que eu não tô nem lendo mais os comentários, porque eu acho que eu tô moldando a minha mente do jeito que eu quero. E eu acho que a vida não tem que ser só do jeito que a gente quer. Eu acho que tem coisas que a gente tem que aceitar que a gente errou, que a gente tem que fazer porque a gente é obrigada mesmo, porque é necessário para a vida. E a internet, ela acaba sendo, o algoritmo acaba sendo esse lugar que é tudo do jeito que você quer, tudo do jeito que você gosta. Então, para mim, se eu tenho uma posição política, não aparece vídeo para mim do outro lado. É uma bolha realmente. Por exemplo, o meu algoritmo do Instagram, ele só aparece no explorar coisas de artesanato e design. Porque para quem não sabe, eu sou designer, quem quiser me contratar, me manda uma mensagem. Então eu tô ali envolta só no meu mundinho e eu não tô sendo exposta a outras coisas. O algoritmo do Instagram do meu marido é só sobre futebol dos anos 90 para os anos 2000. Então ele não é afetado sobre as minhas coisas. Ele não recebe as coisas de artesanato e costura que eu recebo. E esse lugar muito conveniente pra gente, ele faz com que a gente vai ficando cada vez mais e mais confortável. E esse lugar de conforto, ele traz pra gente um lugar de inércia e um lugar de ignorância. Porque a gente não tá conseguindo enxergar o todo. A gente tá na internet, a gente acha que tá vendo o todo, mas não tá vendo tudo, a gente só tá vendo o que nos convém. E voltando ao assunto do livro, é a mesma coisa que eu penso de não tá tendo a minha própria opinião, de tá indo só pela opinião da cabeça das pessoas. Então eu tava lendo esse livro, Lugar Feliz, e eu tava pensando, por que que eu não tô gostando desse livro, sendo que tá todo mundo falando bem? Que tá... Será que tem alguma coisa errada comigo? Não, não é possível que esse livro seja tão bom assim. E eu tô odiando. E aí eu parei pra pensar um pouco e gravar esse vídeo e elaborar as ideias enquanto eu falo. E basicamente não conscientizar você que tá aí me assistindo,
mas me conscientizar, ser mais assertiva nas nossas escolhas. Por que eu tô assistindo esse tipo de vídeo? Por que eu tô lendo esse tipo de livro? Por que eu tô consumindo esse tipo de conteúdo? É porque eu quero ou é porque eu quero pertencer ao grupo? É porque me faz bem? É porque me faz evoluir? É porque me faz sentir feliz? É porque me faz sentir relaxada? Ou é porque todo mundo tá falando bem e eu também tenho que fazer parte disso? Então acho que ficou meio um bololô de ideias esse vídeo, mas quem quer entender vai entender, sabe? E eu queria saber se fez sentido alguma coisa do que eu falei aqui e se sim, comenta aqui embaixo para eu saber e se não, comenta também, porque aí você me abre também uma outra nova possibilidade, uma nova forma de pensar. Eu acho que é isso. Um beijo e tchau.